Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Vamos hoje perceber como escolher um seguro de saúde. Mas para já começamos com notícias positivas, hoje com a assinatura da Mariana Alvim, da RFM. Olá, Mariana Alvim, muito obrigada por estares hoje connosco. Ouvimos-te há pouco na RFM, sempre muito animada, mas hoje estás aqui na condição também de autora, com o segundo volume dos teus fininhos. Exatamente. Para quem não conhece estes fininhos, que são aí 3 ou 4 pessoas, é uma coleção destinada sobretudo a um público juvenil e que conta necessariamente um período pelo qual passaste há pouco tempo, a juventude. Há mais tempo do que eu queria, mas sim. Quem são estes fininhos, Mariana? É uma família de apelido Fininho e a protagonista da história é a Margarida, que tem 15 anos e é tão magrinha, tem complexos por isso mesmo, então tratam-na por a Fininha. Portanto, passa do apelido para a alcunha e ela não gosta nada, claro. Os fininhos já tiveram o seu primeiro grande êxito no verão passado e agora regressam com estas consequências inesperadas. É verdade. Eu sei que os seus livros, acima de tudo, tentam também chamar a atenção para uma série de situações que acontecem necessariamente na nossa adolescência, não é verdade? Sim, não são moralistas, não estou aqui até porque é uma chatice para os jovens, não é? Mas quem apanhou a bebedeira depois arrepende-se. Pois, exatamente. Portanto, aqui estão os fininhos. O lançamento vai acontecer em breve, mas já estão à venda um pouco por todo lado. O segundo volume, portanto, quem gostou do primeiro volume dos fininhos, eles estão de regresso com a Mariana Alvim. Quisemos aproveitar para, com uma boa desculpa, trazer-te aqui para escolher também 3 boas notícias. E a primeira delas tem a ver com finanças, macrofinanças, e o FMI a acreditar que Portugal vai regressar aos mercados para o ano. Isto pode não querer dizer grande coisa, para mim, para ti, mas para os mercados. E para animar um bocadinho a nossa economia, dá esperança, dizer, não é? dá esperança. Há uma luz ao fundo do túnel. Só se fala que não se sabe quando é que saímos do buraco, não é? Quando é que se sai disto. As notícias, é difícil encontrar notícias positivas. A vossa ideia é ótima, porque não é fácil. É um exercício diário. Exatamente. Isto não está garantido, mas dá então esperança mesmo para quem lê a notícia. Fica então, espera aí, se calhar no final de 2013 temos aqui uma meta e as coisas vão melhorar. Portanto, a esperança também é bom transmitir esta esperança. Sem dúvida, é isso que mexe com a economia, não é? A credibilidade das pessoas, nos mercados e também das pessoas. No seu dia-a-dia. Outra boa notícia que tem também a ver com isto. Isto é real, portanto, aqui já há resultados imediatamente palpáveis no orçamento familiar. Tem a ver com a taxa de Euribor, que está a cair finalmente. Recordes. Eu já estou a pagar quase metade do que já paguei pela minha casa comprada ao banco. Portanto, é uma ótima notícia para os portugueses, não é? Mesmo quem gostava de mudar de casa e agora só se fala que é complicadíssimo. Isto é uma ótima notícia porque cada vez pagam menos. Já estão apertados em tantas outras, enfim, dívidas e contas e obrigações, ao menos que a renda da casa baixe para quem está preso a uma dívida ao banco. Sem dúvida, uma excelente notícia. Esta, tenho de confessar, é a minha preferida. É a minha também. Porque agora, finalmente, há um estudo oficial, relatado, científico, sobre a vantagem do espreguiçar no combate ao stress. Ontem o nosso programa foi dedicado ao stress, nós falávamos do yoga, do bem-estar, e espreguiçar até já me está a dar vontade. É verdade. É que isto que não sei quem é que inventou. Feio, exatamente quem é que inventou a regra de que é feio, não é? As pessoas quando querem espreguiçar pedem desculpa. Eu acho que isto é uma ótima notícia. Os gatos é que sabem, os bebés também passam a vida a espreguiçar-se. Pois é. Nós achamos, ainda não lhes ensinamos. Não, eles é que sabem. Pois é. Portanto, espreguiçar alivia o stress, é uma ótima notícia. E depois é muito curioso porque ela própria, a Liliana Moreira, que é a psicóloga que defende esta tese, é médica também e pós-doutorada em saúde mental no Brasil, em São Paulo, diz que o maior número de espreguiça delas traz-nos muito bem-estar, à semelhança do que acontece com sorrir, dar um suspiro e até chorar. Exatamente. Para aliviar, não é? Um suspiro sonoro. É, não é? Isso faz bem, é suposto fazer diariamente, que é para eliminar o stress. Eles fizeram um estudo para eliminar o stress no trabalho. Portanto, mais uma vez, preocupações laborais para as empresas pouparem dinheiro, para as pessoas não faltarem, mas é muito mais do que isso, é para todos nós. E é muito curioso quando ela diz aprendam com os gatos. Pois é. Quando se tem muitos lá por casa, não é? A Mariana, também já partilhaste essa experiência felina e nós sabemos muito bem como é que eles reagem. Sem cerimónias, espreguiçam-se sem cerimónias. Sempre em cima de nós, olham para nós como quem diz, não sei o porquê
desse teu stress, verdade. olha para mim, vida de gato. Eles é Daí que sabem. a expressão vida de gato ser tão menos utilizada que a vida de cão, não é? Que é muito menos feliz. Os teus fininhos têm gatos, cães, peixes, tartarugas? Por acaso parece um cão na história, mas para apanhar um susto, para pegarem um susto. São dois cães assim à luta um com o outro, mas não há em casa dos meus protagonistas. Mas isto é uma família com 3 filhos, portanto uma rapariga de 15 anos, um de 18 e um de 4 anos, que não diz os erros, é o Rodrigo. Rodrigo, O Rodrigo, que é para dar aqui um ar de humor, um ar de graça à história. Depois há o primo que vem do Porto, há a namorada gira, há a menina gira que quer o namorado que a outra quer. Pronto, adolescência no Os seu enredos melhor. da adolescência, exatamente. E Mariana, continuas pela RFM e quem não conhece a tua história é muito curioso porque acho que no fundo é também a tal esperança de que se fala, porque tu basicamente concorreste para ser locutora, um casting, e foste avaliada pelos ouvintes da rádio e foste selecionada, supostamente, só para substituir a nossa querida Carla Rocha no seu período de parentalidade. Exatamente. A sua licença de maternidade. Mas ficaste. Fiquei, não estou no café da manhã, faço Sim. de vez em quando as férias da Carla Rocha, Faz o mas sou chá, locutora da faz a RTP. laranjada, exatamente. Estou aos domingos, das 10 da manhã às 2 da tarde, e depois faço férias de colegas e, Claro. já tive outro horário, mas saí para ter um bebê, portanto agora estou de Também, regresso. não é? Agora é a tua vez. Mas é Exatamente. curioso, é nesta perspectiva de que, por vezes, nós achamos que os estágios, porque aquilo que tu foste fazer foi quase um estágio, não é? É verdade. Não servem para muito e às vezes é aqui que se descobrem os grandes talentos. Espero que sim, obrigada. Olha, Mariana, foi um prazer ter-te aqui e vai ser um é. prazer estar contigo também no lançamento do teu livro. Vamos ficar à espera para saber quando. Contudo, ele já está à venda. Consequências Inesperadas, o segundo volume dos Fininhos da Mariana Alvim. Muito obrigada, Mariana, e muito sucesso. Nós por aqui hoje falamos então de seguros de saúde. Posso dizer-lhe que, em termos genéricos, no primeiro semestre de 2011, o Instituto de Seguros de Portugal registrou um total de 5.300 caixas espalhadas pelas várias áreas dos seguros em Portugal. Fazendo contas, estamos a falar de uma média de 30 queixas por dia. Começamos com uma entrevista com o advogado Francisco Medeiros Cordeiro. Fomos saber a razão das principais queixas, quais os mecanismos de resolução de conflitos e também o futuro dos seguros de saúde, o nosso tema de hoje. As companhias de seguros estão entre as queixas mais comuns dos consumidores. No primeiro semestre de 2011, o Instituto de Seguros de Portugal registrou 5.300 reclamações, o que dá uma média de 30 queixas por dia. Este contrato é um contrato que deve ser perspectivado como um contrato de longa duração. Ora, o que se tem observado é que estes contratos são, na maioria dos casos, seguros temporários anuais renováveis. E são seguros onde, num recente estudo que se fez na Europa, se verificou que às seguradoras é ainda conferida a faculdade de contratar ou de não contratar, de definir tarifas em função das condições particulares das pessoas, e há alguns aspectos onde depois também as pessoas não têm informação e relativamente às quais estão na origem de algumas reclamações. É o caso, muito concretamente, por exemplo, dos períodos de carência. As pessoas não sabem que existe um período de carência até poder reclamar o seguro. A existência de franquias a cargo das pessoas, a existência das exclusões, ou seja, as pessoas ficam muitas vezes convencidas de que o seguro cobre a totalidade dos eventos e o seguro pode não cobrir a totalidade dos eventos. Desde 2009 que as companhias de seguros são obrigadas a ter um gestor de reclamações para avaliar e responder às queixas dos clientes ou de terceiros lesados. Há também a figura do provedor do seguro, um cargo que deverá ser ocupado por pessoas independentes que garantam isenção. Quando ocorre algum litígio, temos desde logo os mecanismos de recurso à via judicial, mas também as pessoas têm hoje à sua disposição a possibilidade de recorrer a meios alternativos de resolução de litígios. E o provedor, o que é uma entidade externa que atua com total independência e total autonomia relativamente à companhia de seguros e que vai fazer uma apreciação ouvindo a posição de ambos os lados, recolhendo e instruindo o seu processo e no fim vai tomar a sua decisão sobre isso. Sobre a situação que lhe é apresentada. A conclusão pode ser ou que assiste razão ao reclamante ou que não assiste. Quando assista, formula uma recomendação à empresa de seguros, sendo que as recomendações proferidas pelo provedor não têm caráter vinculativo e, portanto, não impedem quer a seguradora, quer o reclamante de poder depois recorrer ao tribunal. Em 2011, a DECO quis saber a opinião dos portugueses sobre os seguros de saúde. Concluiu que 2/3 dos inquiridos não tinham seguro de saúde, sendo a principal razão o preço.
já que mais de metade considera dispendioso. O mesmo estudo revelou que 34% dos inquiridos considera que a oferta do Serviço Nacional de Saúde é suficiente. Já 14% confessa ter tentado sem sucesso contratar um seguro de saúde. Pré-existência de doença e limite de idade ultrapassado foram os principais motivos invocados pelas seguradoras. Do lado do consumidor, coberturas inexistentes foram razão de desistência. 46% dos inquiridos revelou possuir um seguro misto, que permite escolher entre os médicos da rede da seguradora uma opção mais económica ou outro médico à escolha. 36% dos inquiridos depararam-se com despesas não cobertas pela apólice. 55% não contrataram o seguro por considerar que os prémios eram demasiado elevados. O seguro de saúde é um contrato de seguro e, enquanto contrato de seguro, é aquilo que também se designa por contrato de adesão. O contrato de adesão é um contrato onde a contraparte tem apenas a faculdade de aderir ou não aderir, de contratar ou não contratar. E, nessa medida, a maioria das suas disposições e das suas cláusulas são constituídas por aquilo que se designam por cláusulas contratuais gerais. Ou seja, as cláusulas em que a contraparte não tem capacidade, não tem possibilidade de poder modular o seu conteúdo, não pode negociá-la, tem pura e simplesmente que aderir ou não aderir e não contrata. Em breve irão surgir 3 novas modalidades de seguros de saúde: seguros de cobertura graduada, seguros de longo prazo e seguros vitalícios. Todas prevêem o recurso à arbitragem médica, caso haja desacordo relativamente ao pagamento de despesas. Está então aberta a discussão desta tarde. Apresento-lhe desde já a presença do Instituto de Seguros de Portugal no nosso programa, através do diretor da área de Relações com os Consumidores, Rui Fidalgo. Muito boa tarde, Rui. Obrigada por juntar-se a nós nesta nossa emissão. Ouvimos nesta primeira intervenção o número de queixas, certamente também está ciente deste número. Agora, será que todos nós, à semelhança do que acontece com a educação financeira, que tantas vezes abordamos aqui no programa, teremos todos ferramentas suficientes para perceber o que é que estamos a subscrever quando queremos um seguro de saúde? Faremos as perguntas certas na altura certa? Provavelmente nem todos teremos essas ferramentas, obviamente, e aliás este tipo de programas contribui também para que as pessoas fiquem melhor apetrechadas, com mais informação, para conseguirem contratar um seguro que seja o adequado às suas reais necessidades. Mas, se me permite, eu queria começar por fazer uma observação, porque na reportagem inicial eu julgo que se parte de uma premissa errada. Hoje o setor segurador, se calhar, vive uma situação curiosa, na medida em que existem algumas convicções que já não correspondem à realidade. Na última década, o setor segurador fez uma evolução em termos de qualidade do serviço prestado muito, muito significativo. E, por vezes, ainda persiste a ideia de que é um setor com conflitualidade. E, naturalmente, que há conflitualidade, mas provavelmente não na dimensão que muitos pressupõem. Dou o exemplo dos seguros de saúde. Os seguros de saúde, neste momento em Portugal, são um seguro com algum sucesso. Temos cerca de 2.200.000 portugueses a beneficiar de um seguro de saúde, o que quer dizer que 1 em cada 5 portugueses beneficia de um seguro de saúde. Em 2011, para este universo de 2.200.000 beneficiários, o Instituto de Seguros de Portugal registrou 465 reclamações. Isso, para mim, enfim, para mim não, na opinião do Instituto de Seguros de Portugal, este número é revelador, de facto, alguma mudança, de uma mudança muito significativa. Até para mais porque este número traduz um decréscimo relativamente ao ano anterior, que, por sua vez, já vinha também em diminuição desde 2009. E, portanto, no universo de 2 milhões de portugueses que beneficiam e que intervêm nos contratos de seguro de saúde, ter 465 reclamações parece um valor, de facto, inexpressivo. Mas, naturalmente, que a responsabilidade é nossa. Nós é que temos que fazer o possível para alterar esta situação e para que as pessoas hoje olhem para as seguradoras e percebam a mudança que ocorreu e o nível de qualidade que hoje as seguradoras prestam, não é? E esse é um aspecto importante. Se me permite, um outro aspecto, quando falamos de seguros de saúde e quando fazemos uma avaliação da pertinência e da importância dos seguros de saúde, não podemos também esquecermos de que os seguros de saúde, no atual sistema que temos português, na atual configuração,
são produtos que visam complementar o Serviço Nacional de Saúde e não a sua substituição. Exatamente. E, portanto, às vezes há esse erro, não é? Exatamente. E, portanto, quando alguém se dispõe a contratar um seguro de saúde, porque tem disponibilidade económica para isso, deve, antes de mais, se me permite a sugestão, refletir sobre quais são as despesas que ele tem anualmente nos cuidados de saúde, e diria despesas que ele faz com o sistema privado, para planear a sua decisão, para, no fundo, fundamentar a sua decisão. E, se a opção for contratar um seguro de saúde, felizmente, hoje em Portugal temos uma diversidade de oferta, temos muitos operadores a oferecer esse produto, todos eles com níveis de qualidade muito elevados, mas também com coberturas muito diversificadas. E, portanto, compete a cada pessoa e a cada família olhar para o mercado, ter algum trabalho de Dá trabalho, não é? É como escolher um crédito, como escolher até a escola dos filhos, não é? Porque se não for feito esse trabalho, naturalmente que depois corremos o risco de o produto que contratamos não corresponder às nossas expectativas. Calhar, é? E aí é mau para todos. E desde logo começa por ser mau para as próprias seguradoras, que não querem isso, naturalmente. O desejo de uma empresa, qualquer que ela seja, é que o seu cliente esteja satisfeito, naturalmente. Não é? Claro. No fundo, a existência de figuras como o provedor do cliente, que já foi aqui abordado no nosso programa, veio eventualmente contribuir para essa diminuição nas caixas, uma vez que aumenta a idade, que externamente acaba por fazer aqui uma mediação entre o contacto dos consumidores com os seguros. José Teles de Matos é provedor de cliente, uma companhia de seguros. Muito obrigada por estar hoje connosco. Concorda que, de facto, temos todos que investir um pouco do nosso tempo em família para escolher um seguro que vá de encontro às nossas necessidades futuras e analisar muito bem qual é a nossa capacidade económica para ir pagando também este seguro, não é? Exatamente. Porque é como aos almoços, não há seguros grátis. Claro. De facto, eu penso que hoje em dia os seguros e as companhias de seguros, vivendo numa economia de mercado, procuram, e as apólices que eu conheço são todas mais ou menos muito parecidas. Portanto, as coberturas, a concorrência faz com que todas elas andam sempre a inventar mais alguma coisa, mas depois o mercado Ou se calhar acaba nomes diferentes, mas acaba por... nomes diferentes, mas acaba por ser muito, muito igual. Cada companhia procura ter o melhor produto possível ao melhor preço possível, porque senão não sobrevive, não vende, não oferece à sua rede de mediadores, portanto, o produto que precisa para poder sobreviver. Portanto, eu penso que o problema não estará bem no seguro, estará mais naquilo que foi referido na reportagem, e o doutor também já referiu, portanto, que é a questão da análise do seguro antes de se fazer o seguro. Portanto, aqui é que está o problema. E que perguntas é que nós temos de fazer? Ou seja, isto para ser... Imagina um beabá. Sim. O que é que eu realmente preciso saber? Porque há muitas confusões e nós já vamos também falar sobre os planos de saúde, que são outra coisa, que não são seguros de saúde, convém até esclarecer a diferença. Mas que tipo de perguntas, qual será, na base, à semelhança do que acontece com um crédito à habitação, que nós dizemos, tem de perguntar qual é esta taxa, qual é o spread, qual é isto? O que é que nós temos de saber? O seguro, como todos os seguros, é um bocado complexo. Portanto, é um contrato complexo, que tem 20, 30 páginas. Portanto, hoje em dia já com letras, enfim, que se podem ler. Mais legíveis, exato. Não é preciso tal lupa. E, portanto, que cada pessoa pode ver e pode ler em casa, até com uma terminologia que hoje é facilmente acessível, também por influência do Instituto de Seguros de Portugal, que obrigou as seguradoras, portanto, a tornar mais legível, portanto, tudo aquilo que está nas apólices, com destaques para as exclusões, destaques para as questões dos períodos de carência. Portanto, o que eu aconselho é o seguinte, que no momento de fazer o seguro, a companhia é obrigada, a seguradora é obrigada, a dar as informações essenciais sobre as questões da cobertura, das exclusões, enfim, dos problemas das anulações, problemas das reclamações. Há determinados aspectos que a lei hoje obriga a que, no momento da venda, o mediador, portanto, e uma palavra para os mediadores, penso que é importante referir, que os mediadores hoje estão cada vez mais profissionalizados e estão cada vez mais competentes para vender um bom produto ao cliente. Portanto, aquilo que se adequa à necessidade do cliente e que o cliente possa pagar também, obviamente. Fazer um seguro e passar 3 meses não ter seguro também não vale a pena. Portanto, eu diria que, no essencial, as seguradoras devem ter, e têm essa preocupação, e o cliente está numa situação um pouco à pressa, hoje todos nós andamos à pressa, e fazer um seguro, estar ali a ler uma apólice com 20 ou 30 páginas é complicado. O que eu recomendo é que, de facto, depois de conhecer a essência do contrato, quando receber a apólice, ou no momento que faz a subscrição, há companhias que entregam logo, ou quando receber a apólice em casa, perca alguns minutos e leia a apólice, porque ali está tudo explicado
com uma terminologia que se pode ler. E os aspectos fundamentais das reclamações, pelo menos que me têm surgido a mim, são essencialmente por 3 razões. Uma delas é o desconhecimento das condições da apólice, portanto, das exclusões, dos períodos de carência, determinadas doenças que não podem ser tratadas, determinadas pessoas que pensam que fazem o seguro no outro dia podem ir imediatamente ser assistidos, não é o caso, todas elas têm alguns períodos de carência, mesmo para as coisas mais simples. Portanto, ler a apólice, perceber como é que é a apólice, e a lei confere-lhe o direito, portanto, de, se não estiver satisfeita com a apólice, poder rescindir o contrato, porque não foi devidamente informado de tudo aquilo que era essencial e que ele reputa de essencial. Nomeadamente os seguros vendidos à distância, agora também já há seguros de saúde vendidos, portanto, online, no fundo, ao telefone. Portanto, essa é uma das principais razões, portanto, que existem nas reclamações. Depois há mais 2 aspectos que são importantes e que era importante que os segurados também compreendessem, que são os problemas burocráticos quando há um momento de um sinistro, não é? Porque há quem diga, não é? Os seguros correm muito bem quando não acontece nada sinistro. Mas há sempre, por vezes, alguma burocracia. Aliás, temos aqui na mesa representante, portanto, de uma empresa prestadora de cuidados de saúde, portanto, que nos pode ajudar até nesse aspecto. De facto, está sempre mais um relatório, mais um documento, e isto dá a ideia ao cliente de uma certa insatisfação, porque parece que não querem pagar. Não é o caso, é que de facto são precisos elementos. Mas também, se calhar, nessas entidades de asseguro e nas seguradoras que têm essa prestação desse serviço diretamente, conviria algumas otimizações, mais rapidez na decisão, pedirem tudo de uma vez, não pedirem hoje um documento e amanhã pedirem outro, porque às vezes acontecem estas coisas e isto cria um certo desconforto, digamos, no cliente. E depois, a questão de fundo, nos seguros de saúde, penso eu, porque quando é o contrato e não garante, está esclarecido. Agora, o problema é quando há diferença de opinião médica. Aqui é que estão os problemas número 1. Não é? Quando o médico assistente diz que é preciso fazer este tratamento, portanto, e o médico da seguradora entende que, pelos elementos que tem à sua disposição, que não é habitual, não é necessário fazer determinado tratamento. Não é? Estas questões são aquelas que mais, digamos, me aparecem a mim como provedor de cliente para poder depois dirimir, enfim. Exatamente. E se há a situação, exatamente, e se há situação de saúde, ou pelo menos uma especialidade, em que há imensas dúvidas por parte dos nossos telespectadores, é a questão da medicina dentária. Por isso mesmo, e contando com a nossa parceria com a Ordem dos Médicos Dentistas, temos connosco o Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem. Muito obrigada, Orlando, por estar mais uma vez connosco. Esta questão, começando por aqui, a questão dos atos médicos, os médicos dentistas têm vindo a revelar algum desconforto, nomeadamente no que diz respeito à nomenclatura, não é? À tal questão dos atos médicos. É claro que depois também vamos perceber que vocês têm vindo a elencar uma série de lacunas que existem na lei, mas de facto quando falamos em seguros, normalmente, e eu posso fazer uma estatística junto dos meus amigos, porque como fazemos muitos programas também em parceria com o Instituto de Seguros de Portugal, percebemos, perguntam muitas vezes, mas diz-me lá qual é o seguro que trata dos meus dentes. Portanto, as pessoas querem saber aquela que provavelmente é a maior lacuna na oferta no Serviço Nacional de Saúde. Muito boa tarde, desde já. Pois é uma questão que todos nós, como clínicos, no dia-a-dia, muitas vezes nos perguntam isso. Isso quer que lhe diga, não há efetivamente produtos na área de seguros que vão de encontro às expectativas e à necessidade, de uma forma geral, da população na área da medicina dentária. Claro. Um breve enquadramento, obviamente, como já aqui foi dito também, o facto de a medicina dentária, erradamente, há 20 ou 30 anos atrás, não ter sido incluída no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, levou a que esta área da medicina se organizasse no setor privado e atualmente os portugueses têm acesso à medicina dentária em 95% ou 96% ou mais exclusivamente no setor privado. É, portanto, uma área de grande procura por parte do setor segurador. E não só o triângulo entidade seguradora como doente, mas também o prestador, este triângulo, é fundamental que estas 3 partes funcionem bem e de forma coordenada para que, no final, todos se possa prestar um serviço de qualidade. E se isso for feito, os seguros podem e devem ter um papel fundamental, por exemplo, na acessibilidade da população a uma área como a medicina dentária, ou seja, precavendo situações de risco, imponderáveis e por aí além. Esta notícia que deu ali no início de que vamos passar a ter a possibilidade de ter seguros
Vitalícios de longo que não prazo caduquem ao longo agravados. de um ano. Isso é fundamental, porque obviamente Sim, um tratamento dentário. introduz um componente de responsabilização maior. Também há muita ideia que se eu estiver doente, vou ficar doente para ter um seguro. Ou seja, vou fazer um seguro de medicina dentária para tratar dos meus dentes. E as coisas não são Não assim. podem ser Portanto, assim. este tipo de iniciativa legislativa é muito bem-vinda, porque precisamos dela para separar o trigo do joio. Claro. E aqui é que está verdadeiramente o problema. Precisamos de um Instituto de Seguros forte para regular, porque grande parte dos produtos que chamamos seguros não são seguros. Nós temos seguros, depois temos uma zona absolutamente pantanosa. Temos planos de saúde, muitos deles que utilizam terminologia de seguradores, por exemplo, a Claro, que tem aqui sede na Fontes Pereira de Melo, intitula-se seguro sem o ser. Temos planos de saúde, temos cartões, temos uma série de entidades, quer dizer, vendem-se seguros, entre aspas, ou planos de saúde, em todo o lado. O ACP, o ADECO, por aí além. Há um conjunto de entidades que comercializam e que utilizam uma linguagem que leva ao engano ao consumidor que pensa, o doente, pensa que tem um seguro e afinal não tem nada. É o tal seguro que nem sequer chega morreu ao de velho. consultório, não tem absolutamente nada. E estes, podemos falar disso mais à tarde, é preciso efetivamente legislação para dar ao Instituto de Seguros de Portugal capacidade de regular fortemente a atividade seguradora e tudo aquilo que se aproveita da atividade seguradora, e lamentavelmente também as seguradoras entraram neste mercado paralelo, digamos assim, para separar o trigo do joio e para que a população saiba efetivamente o que tem entre mãos e que não nos chega aos consultórios de medicina dentária com uma tabela de preços a dizer se o doutor tem aqui um seguro. E temos, obviamente, de dizer que aquilo não vale de nada. Exato, ou até enganar, de uma forma até mesmo enganada totalmente com o tratamento gratuito, coisa que... Isso é uma coisa, repare, até instituições com... temos que pôr os nomes porque elas estão por aí, como a AMI, por exemplo, que tem uma rede de assistência de medicina dentária que publicita. Em todas as áreas de medicina, esta rede tem as suas comparticipações, que eu não discuto, nem a Ordem dos Médicos Dentistas discute. Quando se chega à área da medicina dentária, vemos aqui um conjunto de exclusões, sem custo, selante fissura, sem custo, destartarização, sem custo, extração dentária, sem custo. E isto é recorrente nos planos de saúde e em alguns seguros de saúde. E isto sem custo, obviamente, não existe em medicina. Não há nada, e nós fizemos já várias exposições sobre isso, não há nada sem custo. Muitas vezes dando a ilusão ao doente de que a própria companhia ou quem comercializa estes planos de saúde, que faz uma comparticipação ao médico dentista, o que é errado. Não há qualquer tipo de comparticipação. Sem custo quer dizer que o médico dentista não é pago por estes tratamentos. E isto, obviamente, que faz todo este triângulo ser afetado, entrar numa lógica de compensação, que nós já denunciamos e que a RS tem vários relatórios sobre isso, que é perniciosa e que afeta o mercado segurador, afeta os doentes e afeta a reputação dos profissionais. Já aqui falamos da diferenciação entre seguros de saúde e planos de saúde. É fundamental isso. Sem dúvida, e por isso temos também o Luís Drummond Borges, que está aqui a representar uma entidade gestora de planos de saúde, precisamente. Olá, Luís, muito obrigada por se juntar a nós. Há, de facto, uma distinção entre um seguro de saúde e um produto que permita um acesso a uma rede médica, não é verdade? E as pessoas, por vezes, tanto vezes na tal pressa de que falava o José Teles de Matos, não identificam as principais diferenças e depois podem ter desagradáveis surpresas. Bom, eu ainda segmentaria em 3 questões, mas podemos avançar por aí. Eu acho que é essencial num processo de escolha de um suporte para seguros privados, quer seja um seguro de saúde, quer seja o chamado agora aqui denominado plano de saúde. Aqui o que importa perceber quando se faz o processo de seleção é se existe a cobertura a risco, se existem capitais a risco que permitirão a quem os adquire depois poder usufruir dos respectivos tratamentos sem ter custos adicionais pelo facto. Comprou um produto que tem um determinado prémio e com esse produto que tem um determinado desenho que deve ter em atenção, tem um conjunto de pormenores, então pode aceder a tratamentos aos quais os mesmos são financiados por uma seguradora. Portanto, o primeiro segmento é o segmento das seguradoras, que depois podem ter produtos com mais ou menos risco e com mais ou menos serviço incorporado, que permitirá também às pessoas terem preços mais baratos, mas terem depois uma assunção menor em termos daquilo que diz respeito ao financiamento por parte da entidade seguradora. Por fim, existem entidades que devem ser devidamente identificadas num processo de seleção, que pura e simplesmente comercializam planos de saúde que não têm qualquer risco associado, mas sim
tem a possibilidade de aceder a redes de convenção com preços pré-determinados, fazendo com que o utilizador possa aceder a uma determinada rede de médicos credenciados ou de médicos dentistas credenciados a um preço que está pré-determinado e acordado contratualmente entre as partes. Mas a pessoa, em concreto, que utilizar estes produtos de acesso, terá que liquidar todos os atos que vier a realizar, não tendo, digamos aqui, nenhuma cobertura a risco ou tendo um plafond de utilização. E estes são os mecanismos fundamentais na seleção. Daí que um dos aspectos fundamentais, quando se quer e procura um plano de saúde ou um seguro de saúde, é distinguir a credibilidade das entidades que estão em causa. O setor segurador é suficientemente bem regulado, quer seja pelo Instituto de Seguros de Portugal, quer seja pelos mecanismos formais que têm de ter áreas que respondem a reclamações, quer seja por existência de provedores de cliente que protegem e têm uma posição independente sob o ponto de vista decisional, quer seja pelos livros de reclamações que estão disponíveis. Portanto, existe um conjunto de mecanismos, quer seja reclamações diretas ao Instituto, há um conjunto de mecanismos que podem garantir à pessoa que, de facto, se estiverem satisfeitos, existe um conjunto de entidades que podem salvaguardar uma resposta adequada. Os planos de saúde, como deu o exemplo sobre o cenário aqui, não têm a mesma articulação, nem têm a mesma base regulamentadora de suporte. Portanto, deixam as pessoas numa posição de não defesa. Claro. Consequentemente, são produtos que têm este problema de base. Aqui, obviamente, que gostaria de ouvir a sua opinião acerca de Claro que o sim. porquê de haver tanto este... Eu, desde logo, gostava que não ficasse a ideia de que a atividade seguradora é uma atividade menos regulada. Pelo contrário, é uma atividade muito regulada. O regime de acesso e exercício da atividade seguradora está definido há muitas décadas em Portugal, felizmente. As competências do Instituto estão perfeitamente claras, exerce-as, e nós estamos naturalmente atentos a todas as situações. Sempre que elas, enfim, violam qualquer regulamento, o Instituto tem atuado. Uma forma simples de verificar se um determinado operador está ou não autorizado, porque o exercício da atividade seguradora é condicionado e, portanto, é sujeito a uma autorização que é até um processo muito formal, como devem imaginar. Basta ir ao site do Instituto de Seguros de Portugal e verificar se esse operador está ou não autorizado. Isto, quando me refiro ao operador, não me refiro apenas a seguradoras, mas também a mediadores. Todos eles também estão sujeitos a um registro que está disponível para toda a gente. Portanto, eu não partilho da ideia de que esta é uma área, enfim, com alguma suscetível a alguma confusão. Não é, pelo menos em nossa opinião, não nos parece que seja. Por outro lado, é bom também esclarecer que esta área, por um lado, a atividade seguradora não se resume apenas à área dos seguros de saúde, e dentro dos seguros de saúde, a estomatologia é, diria, uma pequena parte. Os seguros de saúde são muito mais do que a estomatologia, sendo que é uma cobertura relevante, naturalmente, até pelas fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. Até, e, portanto, por vezes, é o que leva uma pessoa a escolher um seguro em relação ao outro. Provavelmente. É o ter ou não. Aliás, isso remetia-me para uma outra Curiosamente, questão. grande parte dos seguros excluem a medicina dentária. Pois. Não necessariamente. É necessário que, quando alguém está a tomar uma decisão, uma família está a tomar uma decisão de contratar um seguro, que tome essa decisão em função das suas reais necessidades. Ou seja, um jovem casal, por exemplo, que provavelmente está a planear daqui a 2 ou 3 anos ter um filho, há uma cobertura que me parece ser essencial, que é de parto, de gravidez. Se estamos a falar de um casal com filhos adolescentes, provavelmente a estomatologia é relevante. E já agora, se falamos em estomatologia, convém falar de tratamentos, mas também de aparelhos ortodônticos, enfim, porque naturalmente os adolescentes provavelmente vão necessitar disso. Um casal com idade mais avançada provavelmente estará interessado em coberturas de internamento, se calhar com um período mais alargado e com capitais mais elevados. No fundo, fazer um seguro à medida, é quase um exercício de alfaiataria. É que as soluções que aparecem como soluções padrão podem ser complementadas, e é necessário ter presente que nós estamos em Portugal com a disponibilidade económica que nós temos e que é limitada. E, portanto, eu diria, a oferta padrão dos seguros de saúde, eu julgo que até o custo anual não será muito elevada, enfim, depende do rendimento de cada um, mas eu estive a ver os dados antes de vir para aqui, estamos a falar em cerca de 300 euros anuais. Prémio médio anual. Agora, naturalmente que depois, se queremos adicionar coberturas específicas, porque é aquelas que nós vamos necessitar, esse valor pode aumentar, naturalmente. E faz sentido uma pessoa fazer, tendo em conta este à medida,
fazer uma procura de mercado e contratualizar? Faz com certeza. Ah, e eu acho que esse é um serviço, hábito e é uma cultura que nós temos que enraizar e interiorizar, porque se quando vamos fazer uma outra compra qualquer fazemos essa prospecção de mercado, às vezes para comprar um fato procuramos nas lojas todas e provavelmente o fato custa menos do que um seguro de saúde e é menos importante do que um seguro de saúde na vida cotidiana e da nossa família. Portanto, aquilo que eu sugiro é que esta é uma decisão importante e que o seguro pode, de facto, trazer vantagens grandes para as famílias, na medida em que minimizam o impacto de algo que pode ocorrer no futuro e que pode transtornar a vida das pessoas. É essa a principal missão do seguro, digamos, é minimizar a ocorrência e o impacto nos orçamentos familiares de eventos futuros e incertos. Portanto, eles têm que ser incertos e esse risco depois compete às seguradoras gerir esses riscos. Mas nós também temos que olhar com alguma, não interpretem mal a expressão, com alguma seriedade para estes temas e exigir também alguma responsabilização ao cliente, ao consumidor, porque no momento da contratação é que é o momento adequado para verificar o que é que nós precisamos, que disponibilidade é que temos, e agora vamos ao mercado, seja diretamente, a pessoa pode, através, por exemplo, dos sites, hoje a oferta está toda nos sites, mas também através dos mediadores. É importante a questão dos mediadores. Nós temos cerca de 27 mil mediadores em Portugal, o que quer dizer que provavelmente todos nós temos um vizinho que é mediador e a quem podemos também encarregar de fazer uma prospecção de mercado e, portanto, encontrar a solução mais barata e a mais adequada para o nosso perfil. A tal questão do seguro à medida, que é esta, basicamente, a grande pergunta que está a chegar à nossa redação, é como é que nós sabemos qual é o seguro perfeito? Deixe-me usar esta expressão. Ou seja, de facto, temos que pensar, para já falava da questão das pessoas, se calhar, com mais idade, não esperar muito, se quisermos subscrever um seguro deste género, não é? Porque já sabemos que à medida que a idade avança as coisas vão ficando um bocadinho mais caras, não é? É fundamental. Quando há bocado falei que há sempre um exercício muito fácil, que é nós olharmos para o último ano e vermos o que é que fizemos. Qual foi a despesa que tivemos em cuidados de saúde. E esse é um bom indicador, é um ponto de partida que pode ser importante para determinar o tipo de coberturas que nós necessitamos para o futuro, não é? Claro. Este problema do seguro de saúde, o seguro de saúde tem uma característica especial, não é? É que o seguro em si, como contrato, aquilo que o Sr. já disse, portanto, destina-se a assegurar, portanto, o pagamento de uma determinada indemnização se acontecer algo se estivermos doentes, aleatório, eventual, portanto, no possa ocorrer no futuro. Problemas do seguro de saúde, e nomeadamente o problema, portanto, odontológico e outros problemas de óculos, enfim, é quase certo. Isto é quase certo que toda a gente precisa de qualquer coisa. Daí que os seguros de saúde assentem em dois grandes troncos, tanto quanto é do meu conhecimento. Portanto, o internamento hospitalar, que é, de facto, o que pode acontecer eventualmente, quer dizer, ninguém está livre de acontecer uma coisa desta. O tratamento ambulatório, que já passa por consultas, medicamentos, e depois há algumas coberturas, quase todos os contratos têm, como facultativas, no qual está o tratamento, portanto, de odontologia, não é? Portanto, uma delas, mas existem várias. Portanto, e aí o cliente tem essa opção. Obviamente que é mais caro do que aquele seguro seguro do risco que pode acontecer. Não é? Isto é um seguro que quase certeza que vai acontecer. Não é? Depois, estes seguros, além de serem mais caros, naturalmente, terem esta cobertura, têm normalmente limites de capitais. Não é? Portanto, limitam ali, enfim, aquelas questões essenciais quando nós precisamos tratar dos dentes. Começamos a tratar de coisas mais complicadas, com substituições de próteses, com coisas desse género. Não há dinheiro que chegue para os seguros não garantem este problema. Não é? E daí, eu diria quase que este tema do seguro de saúde, quase dava um programa, claro. Não é? Para aliás vou desde já... Como devia ser, não é? Eu acho que sim, aliás, vou desde já salientar e fazer aqui uma nota da indicação de que hoje temos um pouco menos de tempo disponível para debatermos este tema dos seguros de saúde, uma vez que teremos que interromper a nossa emissão às 15 horas para o debate quinzenal na Assembleia da República. Contudo, também me parece cada vez mais interessante e consistente um novo programa só sobre seguros de saúde no que diz respeito a esta área que envolve a nossa parceria com a Ordem dos Médicos Dentista. Contudo, temos também uma outra parceria, já sabe que a Associação Nacional de Deficiências Raras e Mentais, a Raríssimas, integra também as nossas parcerias e não poderíamos deixar num programa como este falar com a Presidente Paula Costa, que um dia tentou fazer um seguro de saúde que incluísse o filho e não conseguiu. A
A lei portuguesa estipula que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Um direito assegurado através do Serviço Nacional de Saúde. Mas cada vez mais portugueses recorrem aos seguros de saúde. Eram 2 milhões em 2007. Quem fica doente para toda a vida ou é portadora de alguma doença rara não encontra uma seguradora que aceite celebrar um contrato que lhe permita ter acesso a determinados cuidados de saúde, que são caros, mas necessários. Não. Os portadores de doenças raras não têm como aceder a um seguro de saúde, não é? Quando o meu filho nasceu, os meus filhos nasceram, eu fiz seguro de saúde para todos e disse qual era a patologia que o Marco tinha. E, portanto, imediatamente recebi uma carta a dizer, ok, estão excluídas todas e quaisquer exames complementares de diagnóstico e tratamento nas áreas que envolvem a patologia em questão. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser legisladas, temos que perceber exatamente aquilo que queremos fazer em Portugal. A responsabilidade pelo meu filho com uma doença rara é minha enquanto mãe e do Governo. A não ser que o Governo queira passar o ónus para o privado. Isso eu defendo que o Sistema Nacional de Saúde tem a obrigação constitucional de apoiar o seu doente, portador de uma doença rara, em tudo aquilo que são as valências e as necessidades da sua própria condição, para lhe aumentar a sua esperança de vida ou qualidade de vida. É isso que eu defendo. De fora do Serviço Nacional de Saúde, ficam, entre outros tratamentos, a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia ocupacional ou a psicomotricidade. Tratamentos essenciais para cidadãos com doenças raras. Para a Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, a reabilitação é uma área prioritária. Foi por isso que criou o Centro Raríssimo, com consultas a preços reduzidos e até gratuitas. Eu costumo dizer que as doenças raras são doenças, para além de raras, são caras. E Portugal tem um Sistema Nacional de Saúde que, de alguma maneira, melhor ou pior, consegue acompanhar estes doentes e dar-lhe aquilo que é necessário. O que acontece é que, por exemplo, em determinados países da Europa, nomeadamente a França, os doentes têm a possibilidade de ter um seguro de saúde que é complementar ao Sistema Nacional de Saúde. Imaginemos, quando o doente, a meio do seu percurso de vida, tem necessidade de um medicamento órfão, que são caríssimos, como nós sabemos, não há medicamentos órfãos 15 mil euros mês por doente, para o resto da vida. Então, o Sistema Nacional de Saúde acompanha-os em toda a área multidisciplinar, nas consultas, nos diagnósticos, nos meios diagnósticos e complementares, mas depois há o problema da aquisição do medicamento, e Portugal é fantástico nisso, não é? Portanto, os doentes nunca têm acesso aos medicamentos sem tempo útil, e, portanto, a França resolveu esta situação, tendo os doentes um seguro de saúde complementar e que pode acioná-lo para questões pontuais que não são pagas pelo Sistema Nacional de Saúde. Para Paula Costa, as respostas do Governo para as doenças raras não são apenas do domínio da saúde. O grande problema das doenças raras é que nós temos quase tendência natural de desencostarmos à saúde, mas elas são muito mais do que isso. E o social, a solidariedade social. Vamos aqui à nossa vizinha Espanha e se eu, mãe, quiser abdicar do meu emprego para ficar com o meu filho em casa, dão-me a escolher, ok? Eu deixo do meu emprego, fico a tomar conta do Marco e dão-me 680 euros por mês para eu fazer. Agora, eu aceito ou não aceito, correto? Mas em Portugal também é assim. E dão, que chamam-lhe o abono à terceira pessoa. Ou seja, é para a pessoa estar em casa a tomar conta de uma terceira pessoa e pagam 86 euros. Portanto, o problema das doenças raras não é só a saúde. Nós é que tendencialmente achamos que é a saúde. Não, porque a questão social é tão ou mais importante que a saúde. Estima-se que existam 600 mil doentes raros em Portugal. Acho que era importante, Rui Fidalgo, falarmos nesta questão das doenças raras e outro tipo de exclusões. Claro. Muita gente a falar das questões das deficiências, adquiridas ou não, e que tem imensa dificuldade em conseguir subscrever um seguro de saúde. Desde logo alertar as pessoas, de facto, para a importância de olharem para as exclusões. Sendo certo que, desde há uns anos, esta parte, que os contratos se alteraram por iniciativa do Instituto de Seguros de Portugal, no sentido de valorizarem as coberturas que integram o contrato e separando as coberturas das exclusões. Esse foi um primeiro momento e uma etapa importante para ficar verdadeiramente separado aquilo que são as coberturas que fazem parte do contrato daquilo que são as exclusões. Mas mais do que isso,
as exclusões, obrigatoriamente os contratos têm que escrever essas cláusulas em letra maior e de outra cor, de forma destacada, exatamente que é numa tentativa de alertar as pessoas para eles terem conhecimento de que, de facto, essas matérias estão excluídas do contrato. Outra coisa diferente é o caso que nos foi apresentado na reportagem. Perante estas situações sempre dramáticas, desde logo manifestar a nossa solidariedade é sempre problemático, mas a senhora em questão, ela própria colocou o problema nos devidos termos, que é a responsabilidade é do Estado, de facto. A responsabilidade pelos cuidados, de prestar os cuidados de saúde de uma forma digna ao doente e à família é do Estado. E, portanto, temos que saber em que plano é que estamos a discutir isso. Porque essa responsabilidade não é dos privados, não é das seguradoras. A não ser que possa vir a ser. Na medida em que estas situações contém em si mesmo uma dificuldade maior, que é a sua extensão, o número de indivíduos que, enfim, sofrem desta doença, não é? Porque quanto menor é o universo, do ponto de vista da técnica seguradora, mais difícil é integrá-los. Porque a técnica seguradora vive sobretudo dos grandes números, como devem imaginar, e, portanto, universos grandes que as seguradoras podem, enfim, gerir a ocorrência desses sinistros e, portanto, distribuir pela mutualidade, não queria aqui entrar em chavões, mas quanto maior é a mutualidade, mais fácil é depois distribuir esse custo por esses indivíduos. Portanto, porque não nos podemos esquecer que há sempre um preço a pagar, não é? E quanto maior for esse universo, menor pode ser esse preço. Se o universo é muito pequeno, todos os participantes vão ter um custo muito elevado e provavelmente esse custo pode ser dissuasor das pessoas adquirirem esse seguro, não é? E, portanto, mas eu acho que são planos de discussão diferentes. Uma coisa é saber, de facto, a quem incumbe essa responsabilidade e o que é que tem sido feito para, enfim, salvaguardar e dar dignidade a esses doentes e a essas famílias. Outra coisa é ver se, de facto, há espaço na atividade seguradora para integrar eu diria, é difícil. Claro. Naturalmente. Esta questão, e nós temos aqui um exemplo de como devem ser, no fundo, informadas as pessoas, e estávamos a mostrar que até numa cor diferente, não é? Está bem explícito quais são as exclusões. Ou seja, de facto, se lermos isto e temos que investir 20 minutos, meia hora, mas ficamos conscientes de que o meu seguro cobrirá tudo menos o que está encarnado. Certo. Portanto, e é este tipo, e em várias ações, não é? Por exemplo, aqui falámos na questão da oftalmologia, estão aqui neste caso específico, o que fica garantido, os óculos, as lentes de contacto, as próteses, o aluguer ou aquisição de cadeira de rodas, etc. O que não fica garantido, os colchões ortopédicos, os calçados ortopédicos, portanto, as pessoas ao lerem, digamos, ao terem tempo para perceber tudo aquilo que vem no contrato, deverão ficar totalmente esclarecidas sobre aquilo que podem ter ou não ter direito quando acontecer um tal imprevisto, não é? Eu acho que a base do contrato e, nomeadamente, a leitura de alguns aspectos, são 5 ou 6 aspectos fundamentais que existem no seguro de saúde para que as pessoas possam, digamos, não ver as suas expectativas defraudadas. A primeira questão é olhar para as exclusões gerais que estão aplicadas no contrato e depois analisar as exclusões específicas de cada uma das coberturas, que também há boas práticas nas companhias a dizer no internamento hospitalar, exclui-se isto, o âmbito que vai ser pago é este, e isto é o que nós entendemos por internamento hospitalar. Portanto, cada cobertura tem o seu âmbito, tem o seu procedimento, digamos, administrativo de regularização e tem as respectivas exclusões. Agora, existem ainda, apesar de haver exclusões explícitas, há exclusões que não são assim tão explícitas nos contratos de seguro. E uma prende-se, por exemplo, com o conceito de pré-existência. O conceito de pré-existência no setor da saúde e dos seguros de saúde existe para eliminar a antisseleção de um indivíduo que quer fazer um seguro de saúde, mas que já tem a doença com ele próprio e, consequentemente, está a optar por ter um financiador para resolver, digamos, a patologia que tem. Portanto, o conceito de pré-existência o que procura é que o setor segurador não seja afetado com pessoas que entram no sistema de um seguro de saúde já doentes, porque, se assim o fosse, também os preços dos seguros teriam que subir obrigatoriamente. Não podemos esquecer que nós temos um racional económico de 300 euros por ano, por pessoa, que tem mutualização na ordem, vamos lá ver, este prémio médio é dos prémios médios em ordem de 2 milhões de pessoas,
e que se começa a integrar determinados tipos de custos ou de riscos dentro dos planos de seguros de saúde, existe uma incapacidade depois de venda para o próprio utilizador final ter a capacidade de aquisição. O conceito de pré-existência é um conceito que é gerador depois de dúvidas, e o provedor de clientes é conhecedor destes conceitos, nomeadamente porque em termos do internamento hospitalar ter-se-á muitas vezes de aplicar o conceito de pré-existência no financiamento ou não, não é na determinação se o médico deve ou não executar um procedimento, é se deverá ou não financiar determinado procedimento. Por outro lado, existem ainda outras questões do contrato de seguro que devem ser vistas, que têm a ver, por exemplo, com as carências. A determinação de uma carência pressupõe que a pessoa dar entrada no âmbito do contrato de seguro, existe um período sob o qual não poderá ativar essas mesmas coberturas. Exatamente. A menos que decorra de um acidente comprovável. E se decorrer de um acidente, as seguradoras vão financiar. Não decorrendo de um acidente, tipicamente existe um período de carência que as pessoas também devem tomar conhecimento. Portanto, a pré-existência é um fator importante que se determine. As carências e as exclusões também o serão. Depois, as pessoas devem olhar ainda para outro fundamento, e quando se deve escolher um seguro de saúde, é olhar para a componente de risco puro do internamento hospitalar, que é, se eu estiver doente, eu tenho que ter os capitais e uma cobertura suficientemente capaz de fazer face a uma cirurgia que eu não vou fazer no setor público, ou porque é difícil acesso, ou porque é uma cirurgia programada, mas então tem capitais reservados para isto. Porque esta é a verdadeira essência que se lança um seguro de saúde cá em Portugal. É um complemento. Não é uma substituição do Serviço Nacional de Saúde, é um complemento por opção do utilizador e que, acima de tudo, é ativado quando o Sistema Nacional de Saúde tem algumas dificuldades de resposta, nomeadamente cirurgias programadas de baixa complexidade. Claro. Porque as de alta complexidade, transplantes ou SIDA, etc., o setor privado de prestação, que são, digamos, quem trabalha com o setor segurador, nem tem capacidade de resolver esses problemas, nem tem capacidade de prestar esses mesmos serviços. Daí as doenças graves, só para ajudar nas questões das doenças aliás, temos graves. muita gente a ligar-nos com a questão da oncologia, que passado 5 anos os médicos que acompanham já excluem, digamos, nunca se diz ex-doente oncológico, mas já é considerado uma pessoa de novo saudável, na verdade, e que não conseguem mesmo assim. Portanto, as exclusões são mais do que as inclusões. No que respeita, vamos lá ver, ninguém, uma pessoa que tenha, seja portadora de uma doença grave e entra no sistema de seguros neste momento, é-lhe feita uma exclusão ou uma não aceitação. Pode haver só uma exclusão de parte dos tratamentos ou pode haver uma não aceitação integral. Ora, não obstante, se a pessoa estiver dentro do sistema de segurador e se tiver uma doença grave, como por exemplo um cancro, é financiado pelo sistema de seguros em Portugal os tratamentos ao abrigo das condições e dos limites que as apólices têm. Daí que seja importante que os limites das apólices sejam suficientes para fazer face a determinadas patologias que possam ser mais caras, evitando que a pessoa tenha que fazer tratamentos parte no sistema privado e outra parte no próprio sistema público, que aí é que pode haver aqui alguma distorção. Nas doenças graves, eu acho que deve haver um trabalho que deverá ser promovido pelo Serviço Nacional de Saúde e onde as entidades privadas, por terem conexões fora do país ou terem especialistas fora do país em termos de consultoria, poderem também ajudar. Mas não será de todo fácil fazer o processo de financiamento dessas mesmas. Sairia depois, os seguros de saúde teriam que subir os preços mutualizados para poder cobrir estas doenças graves. A questão dos seguros e das cláusulas, uma coisa é olharmos e até nos apercebermos com cores, com letras maiores, mais pequenas, mais gordinhas. Contudo, por vezes existem cláusulas que, na sua opinião, Orlando Monteiro da Silva, podem ser abusivas ou escritas de forma que acabam por ser inexistentes e que acabam por obrigar o doente a pagar quase a totalidade dos encargos, quando à partida estariam à espera que isso não acontecesse. Exatamente. Isto é um problema de semântica ou acredita que deveria haver maior controle no tipo de nomenclatura que existe quando se assina um contrato? Deveria existir mais controle. Nós temos esta nomenclatura da Ordem dos Médicos Dentistas destinada precisamente a que todos falemos a mesma linguagem. Exato, não digam umas coisas uns, outras coisas outras. E que seja possível, com a adoção obrigatória desta nomenclatura até ao final do ano, e já falamos com o Instituto de Seguros de Portugal e com a Associação Portuguesa de Seguradoras, para que esta obrigatoriedade, que efetivamente possa, ao consumidor, ser mais fácil comparar pela nomenclatura, ou seja, pelo nome dos atos médicos que são feitos,
comparar o que Nome está único, coberto no fundo, não é? e o que não está Nomeação coberto. O nosso sistema de Serviço Nacional de Saúde está a evoluir. Ele está a sussurrar e vai se transformar gradualmente num sistema misto, onde os seguros de saúde e eventualmente outro tipo de produtos vão ter um papel preponderante. E daí que seja necessário acautelar determinado tipo de mecanismos. A análise de risco, por exemplo, isso é um trabalho das seguradoras. As seguradoras têm que analisar o risco. Faz lembrar os seguros de automóveis há uns anos atrás, pagava, há 30 anos atrás, ou 40, quando comecei a conduzir, pagava o mesmo seguro. Quem se esbarrasse 4 ou 5 vezes, quem nunca tivesse tido um acidente. É preciso avaliar o risco, é preciso investir na prevenção, é preciso fazer exclusões especificamente na área da estética, por exemplo, que são aquelas que podem ser induzidas, quer pelo doente, quer pelo profissional, mas, por exemplo, na área da medicina dentária não faz sentido haver exclusões que não sejam deste foro, porque a boca faz parte do organismo. Portanto, um seguro de saúde, na verdade, pela relação entre a saúde oral e a saúde geral, por definição, não deve excluir a medicina dentária, como não deve excluir as doenças dos olhos, excepto quando esteja um componente estético envolvido. Claro. Também não deve, deixe-me só dizer 2 pontos muito rápidos, que sei que o tempo está a acabar. Por exemplo, as pessoas quando atingem um determinado limite de idade não devem ser excluídas, como ainda acontece em Portugal, de um seguro de saúde, ou quando estão doentes, não digo exatamente na altura em que adoecem, mas logo a seguir há um convite à rescisão do contrato. Aliás, é a sensação que normalmente os telespectadores têm. Eu andei a colaborar. E esclarecimento sobre esse caso. Eu sei que não é generalizadamente. Não, a questão é que a lei prevê que, caso a doença seja disputada durante a vigência do contrato, mesmo que depois haja uma desvinculação, durante os 2 anos seguintes, a seguradora é obrigada a pagar, até ao limite dos capitais seguros, todas as despesas que a pessoa venha a ter, mesmo já não existindo o contrato de seguro. E, portanto, esse é um aspecto que é importante que as pessoas também conheçam. Isso é verdade. E o Instituto Regulador, o Instituto de Seguros, tem um papel fundamental nisto. Mas mesmo essa exclusão, essa obrigatoriedade, torna-se difícil para o doente depois, porque há aqui uma limitação abusiva. Ou seja, é preciso mais poderes para o regulador, para o Instituto de Seguros. Esta área dos planos de saúde é uma área absolutamente sem controle nenhum, todos concordamos nisso, está totalmente regulada. Em vão de escada aparecem empresas a vender planos de saúde utilizando uma linguagem explícita ou implicitamente que dá a entender ao consumidor que é uma assunção de um risco, ou que é um seguro, ou que há qualquer coisa, e estas empresas são cogumelos. Proliferam. Se essa terminologia existir, o Instituto intervém. Eu dou-lhe vários exemplos. Nós controlamos, inclusive, os sites, monitorizamos os sites e sempre que, do ponto de vista da linguagem, é suscetível de criar confusão, é um deles. Garanto que no dia seguinte essa entidade está a ser contactada. Então, portanto, é claro um exemplo destes que hoje mesmo ouvi na internet. Claro, fontes Pereira Melo utiliza uma linguagem de seguro. É um seguro. E, por vezes, há uma linguagem dúbia, não utiliza exatamente seguro, mas dá a entender, por via dos planos de saúde, dá a entender que há aqui qualquer tipo de cobertura. Mas, se me permite, só para finalizar, a questão da... É importante também que as pessoas saibam que o Instituto tem um departamento especialmente vocacionado para avaliar a parte comportamental, e nomeadamente a questão das cláusulas, da terminologia, etc. E usamos as reclamações também como indicadores do que é que se passa no mercado. E, portanto, logo que nós recebemos reclamações, por isso é que para nós as reclamações são muito importantes, porque nós fazemos essa análise. Se percebemos que há um assunto, uma matéria em concreto, que é objeto de várias reclamações, a nossa preocupação é ir logo ver o que é que está a passar junto dos operadores e procurar resolver preventivamente essas situações, inclusivamente a questão terminológica. Mas concordo consigo que essa... digamos, é possível melhorar, há uma área de melhoramento muito significativa na padronização da nomenclatura que ajuda a todos. Eu acho que nos planos de saúde e nas convenções, o meu repto para quem nos está a ver é não subscrevam planos de saúde que não têm um contrato, uma assunção do risco. No fundo, também perceber o peso da credibilidade da entidade que é uma mão cheia de nada. É uma mão cheia de nada. Se houver dúvidas, podem sempre contactar o Instituto de Seguros de Portugal para... A página do Instituto de Seguros de Portugal, a página isp.pt tem lá a lista completa de todas as seguradoras, de todos os mediadores. Os mediadores... Sim, mas isto depois entra aqui numa cascata tipo Dona Branca. Efetivamente estão aqui a lista das seguradoras. Depois temos os mediadores. Alguns deles também apresentam planos deles próprios como se fossem seguros. Depois temos redes de comercialização para aí adiante e o consumidor não sabe quem é o responsável
por estes produtos. Todas essas entidades são certificadas. Sim, e, mas portanto, aqui, se começarmos a procurar na net, eu tive... penso que está a falar de coisas muito diferentes. Uma coisa são os operadores certificados, os seguradoras, mediadores. Mas que é depois, onde devemos apostar a nossa ação. São muito acompanhados diariamente, são acompanhados os sites. Aliás, é um dos departamentos da minha responsabilidade que faz isso. Isto depois entra em Mas cascata, aqui, não é? Monteiro da Silva, à semelhança do que acontece com os créditos pessoais, não é? Sempre, avisamos sempre que devem contactar as entidades que regulam estas mesmas atividades. No caso dos seguros, assim como acontece com a banca, devemos recorrer à página do Banco de Portugal. No caso dos seguros, o Instituto de Seguros de Portugal, porque de facto depois não podemos reclamar se a entidade não estiver devidamente acreditada, não é? E este pode ser um grave problema, porque há muitas pessoas que, por questão de poupança, contratam estes não seguros e depois têm uma desagradabilidade. São os que têm os preços gratuitos, não é? São os que não pagam aos profissionais, não é? Não há almoços grátis. No fundo, não são bem seguros, não são seguros, não é? São cartões que dão desconto em determinadas instituições, em determinados prestadores de assistência. Enfim, é um recurso para pessoas que eventualmente não podem fazer um seguro, não é? Obviamente, o seguro é muito melhor do que o cartão, isso é evidente. O cartão dá um desconto em determinados atos médicos, seja dentista, seja... Isso dá um desconto dos profissionais, não é? Mas é importante que as pessoas também fiquem descansadas e saibam que o Instituto de Portugal... Nós, inclusivamente, por exemplo, se a palavra seguro é utilizada, nós atuamos imediatamente. Claro. Porque portanto, só um operador certificado é que pode utilizar essa terminologia. Mas a linguagem, muitas vezes, é aproximada, induz o consumidor ao erro. Eu sei perfeitamente que o Instituto de Seguros de Portugal faz o seu trabalho, mas na área seguradora. Depois, aqui à volta, esta questão dos planos de saúde, desculpe lá estar a interrompê-lo, é uma questão que está fora da legislação. Nós fiscalizamos apenas no site das seguradoras, também das entidades, desde que a terminologia utilizada possa criar confusão e percepções erradas, nós temos legitimidade para atuar, porque isso estão a entrar numa área ilegítima, na medida em que não estão certificados para operar, e, portanto, essa é uma área de atuação e que nós acompanhamos com muito cuidado e que temos agido e temos... Está ao Deus dará. Deixe-me só dar duas notas. Eu acho que é importante primeiro... Se me permite dar uma nota obrigatória em relação ao dia de amanhã, é uma nota de agenda da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Como sabe, amanhã é dia 8, Dia Internacional da Mulher, e na Assembleia da República vai assinalar-se este dia e celebrar também os 30 anos de entrada em vigor da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, uma sessão que vai decorrer a partir das 9h30 da manhã na Assembleia da República, presidida precisamente por Maria da Assunção Esteves. Aqui fica esta nota. Também o tema de amanhã, o papel da mulher. Cuidar dos filhos ou trabalhar? Esta é uma pergunta, também uma provocação. Já sabe que estamos em contagem decrescente também para entrar na Assembleia da República a qualquer minuto, uma vez que hoje, quinta-feira, decorre mais um debate quinzenal. Talvez tenha que o interromper a qualquer minuto. Muito bem. A única coisa que eu diria é que, no que respeita à estomatologia, porque está aqui a hora dos médicos dentistas... Medicina dentária é mais... Medicina dentária. Somos 8 mil, não é? Exatamente. E então, o que é importante, em primeiro lugar, é que se comprem os produtos que são vendidos por entidades credíveis, nomeadamente as entidades que se fazem parte do setor segurador, é um bom exemplo. Todas as outras não posso me pronunciar em concreto. E isto é um elemento fundamental. O segundo elemento fundamental é que a existência dos exemplos que são apresentados por ordem dos médicos, dentistas, não se passam mais do que uma contratualização direta que são feitas pelos próprios médicos. Não podemos esquecer que, para aparecerem pessoas com produtos de acesso aos médicos dentistas, foi porque esses médicos dentistas estabeleceram um contrato para receber pessoas naqueles termos e naquelas condições. Utilizando a posição dominante de haver médicos dentistas a emigrar e a sair do país e que se sujeitam a estas condições. E não deveriam. Nós somos os primeiros a dizer não aceitem aquilo que não é comparticipado. Todo o ato médico tem a sua dignidade, tem o seu valor, estabelecido por cada um de nós. Mas a vida não é assim tão simples para muitos dos nossos colegas, principalmente os mais jovens. E aceitam essas condições que não têm alternativa. Voltando ao nosso tema sobre a escolha do seguro de saúde, acho importante referir o aspecto relacionado com o questionário médico, que é precedente, portanto, à feitura do seguro e à assinatura do seguro, e que é importante para o cliente. Aqui é tal corresponsabilidade. Exatamente, porque a nossa lei hoje em dia
determina que quem está a propor o seguro, a análise de risco é impossível, porque estamos a falar de seguro de massa, portanto é impossível estar a ver todas as pessoas, fazer exames a todos. E, portanto, isso é pagar essa análise de risco, não é? Mas pode ser estabelecida. É bastante complexo, portanto, e o seguro é da própria natureza então do porque é que seguro. nos Estados Unidos e Inglaterra nós temos produtos bem elaborados, Sim. tecnicamente muito bons Não na são área dos 300 euros por ano. E não são complementares. É um problema. Em Inglaterra há um Serviço entramos. Nacional de Saúde também. Há um Serviço Nos Nacional de Estados Saúde. Unidos não é. Estavam a falar em 2 milhões de hipóteses. Nós temos potencialmente 5, 6 milhões de pessoas que podem adquirir um seguro de saúde em Portugal. É preciso maturar o mercado em termos de oferta. Eu só chamava a atenção para a necessidade de ser correto ao preenchimento do questionário no momento da subscrição. Acho que isso é muito importante, que evita a anulação do seguro, evita que depois haja uma frustração. Muitas confusões. Portanto, e há mais aspectos. Infelizmente não temos mais tempo, o Sr. Primeiro-Ministro já está à nossa espera, assim como a Maria da Assunção esteve para irmos em direto para a Assembleia da República, um dia especial para a RTP. Parabéns, são 55 anos de existência. Há 50 anos a televisão, 55 anos a televisão, era assim. Até amanhã.